Olá, povo, eu me chamo Gláucia e estarei dando início a essa sequência de informações que iremos fazer no decorrer do tempo, tá? Sobre diversos assuntos e com os outros membros do nosso grupo. Iremos começar com o primeiro tema, sim, de início, sobre a hierarquia celeste, ou seja, sobre os anjos. Basicamente, iremos começar definindo o que é a hierarquia celeste. Bom, basicamente essa definição de hierarquia é basicamente quando a gente se lembra daquele triângulo da Idade Média que a gente vê no colégio. Tipo, qual a divisão de poderes que existiam na Idade Média? Então a gente vai ter o clero, tá? Que é a parte superior. Logo no meio nós teremos a nobreza, como nós vemos aqui, e logo na sua inferioridade nós teremos os camponeses e os servos. Do mesmo jeito, a hierarquia celeste, ou seja, que vem do céu, estamos tratando dos anjos, não estamos falando de uma questão de serviços inferiores ou que não são úteis. Muito pelo contrário, cada serviço é muito útil. No entanto, termina sendo uma hierarquia justamente pela distribuição dos poderes com subordinação sucessiva. Ou seja, os anjos que estarão mais no topo da pirâmide serão os anjos mais próximos de Deus. No entanto, aqueles que estarão na parte inferior da pirâmide serão os mais distantes de Deus. Só que isso não significa que eles têm menos santidade que os outros. Pelo contrário, é justamente pela questão do seu trabalho que ele foi encarregado. Então, em resumo, vocês estão vendo basicamente o que é a hierarquia celeste, tá? É a ordem dos anjos por proximidade de Deus, e cada grupo tem uma função específica, que é justamente por isso que eles são divididos. E todos eles são anjos. Só que o que é que vai diferenciar? Os trabalhos diferentes que eles são encarregados, como já dito antes. E assim como todos nós, que somos humanos, nós temos responsabilidades diferentes. Então, do mesmo jeito, os anjos seguem essa mesma lógica. Então, vale-se levar em consideração que eles são as criaturas mais nobres criadas por Deus, mais nobres possíveis, e eles são puros de espírito. Além disso, eles não têm nada de matéria, e é por isso que a gente vai dizer que no primeiro dia Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Nessa passagem encontra-se o momento que Deus criou justamente os anjos. E essa revelação da criação dos anjos, ela pode ser provada por 3 elementos principais. A revelação, a Sagrada Escritura e a tradição, certo? Pela razão, dá pra gente ser conveniente da existência dos anjos, que é uma gradação de perfeição desde os seres humanos e de todas as criaturas que existem. Então, basicamente, em resumo, o que são os anjos? Eles são chamados seres de luz, porque eles são imateriais, ou seja, não têm corpo. Aquela imagem que a gente criou sobre os anjos, que são crianças com asinhas, né? Crianças gordinhas com asinhas, basicamente isso não existe. Os anjos, eles não têm matéria, não há matéria nos anjos, não há corpo nos anjos, não há. São puro espírito, ou seja, eles são puramente espirituais, e por isso nós não o vemos, certo? Só que um detalhe importante que nós devemos mencionar é que, por eles serem as criaturas mais nobres criadas por Deus, eles são dotados de potente inteligência, mais do que nós. Não é à toa que aqui nós vamos falar que eles são capazes de conhecer e amar mais do que os homens, certo? Então, é aquela história. Nós, voltando à parte da materialidade dos anjos, por que nós retratamos os anjos como homens? Porque, basicamente, nas aparições, é da forma que eles aparecem. Se a gente for analisar na Bíblia, a forma com que São Rafael apareceu na Bíblia para os peregrinos é basicamente uma forma de homem, certo? Os anjos que comeram com os homens na época foram também formas de homens, e por isso nós retratamos. E, inclusive, de suma importância a gente afirmar que as imagens, elas levam a mente humana a meditar mais, a relembrar mais. Se seres invisíveis não fossem retratados de certa maneira, como a gente poderia se lembrar disso, certo? E por isso existem as iconografias que vocês vão ver de cada coro, de cada divisão celeste. Então, vamos seguir
e vamos analisar a situação da queda dos anjos, que muitos não sabem, mas os demônios, eles são anjos. E eles têm a mesma capacidade de fazer tudo que um anjo faz. Eles só não têm a capacidade de ter a santidade com que os outros anjos têm e de ver a Deus. Então, todos os anjos, até os demônios, eles foram criados por Deus. E todos em estado de graça. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, que a gente vai ver uma pintura relacionada a isso. Então, assim como nós, que nós somos criados para fora da glória e para a glória eterna, nós e os anjos tiveram que provar o seu amor por Deus. Só que, no entanto, os anjos eles já provaram o seu amor. A gente ainda tem a capacidade de provar esse amor por Deus quando nós somos chamados à santidade. Então, o momento da queda dos anjos foi um momento de prova do amor deles por Deus. Justamente para ver se eles eram dignos de entrar na glória eterna e se eles realmente mereciam estar com Deus por toda a eternidade. E como eu disse, do mesmo jeito nós devemos fazer isso se quisermos ir para o céu, ou seja, para um encontro total com Deus. Então, o que nós devemos fazer em resumo e o que foi que os anjos fizeram? Bom, amar a Deus, evitar o pecado, provar realmente nosso amor por Ele, para nós alcançarmos a santidade e finalmente chegarmos à perfeição que é o céu, certo? Então, vamos analisar essa pintura de tal forma que nós meditemos sobre a questão da queda dos anjos, certo? Como eu disse antes, todos os anjos eles foram criados por Deus, certo? E em estado de graça, em estado de pura perfeição. Só que o que acontece? Depois da criação, na graça divina, aos anjos foi dada uma provação. Glaucia, que provação foi essa? Bom, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que era para ver se os anjos realmente tinham mérito para ir para o céu. Ou seja, os que perseveraram no pecado diante daquela provação acabaram sendo domados pelo orgulho. Ou seja, eles viram a própria perfeição, já que os anjos foram as criaturas mais nobres criadas por Deus, eles viram a própria perfeição, eles preferiram ser sozinhos e sem Deus, porque eles achavam ser tão perfeitos que não precisariam de Deus. Logo, eles se colocaram como o próprio Criador, ou seja, a criatura tomou o lugar do Criador, eles sendo submetidos ao pecado do orgulho. E assim ocorre a queda dos anjos. Mas, Glaucia, se nós homens nós submetemos ao orgulho, como Adão e Eva foram submetidos ao orgulho, cometendo o pecado original, que foi o orgulho, se eles se arrependeram e tiveram a chance de ir para o céu, porque os anjos não tiveram? Justamente pelo fato que os anjos não podem se arrepender. Os anjos não podem se arrepender, pois eles sempre agem sabendo o que precisam saber. Eles já têm consciência daquilo ali, entende? Diferente da gente. Que o nosso conhecimento ele é adquirido por etapas. O ser humano tem um conhecimento adquirido por etapas. Não é como dos anjos que tem um conhecimento amplíssimo, certo? Então, os anjos, eles sabem por ciência infusa. O que é isso? Deus infunde nos anjos a ciência do saber. Eles já sabem que tal atitude vai resultar naquilo. Diferente dos homens. Não, nós só recebemos o conhecimento por etapas. De pouco em pouco. Então, a partir desse momento, nós levamos em consideração que os anjos não podem se arrepender, diferente de nós homens. E Deus nos deu a graça do arrependimento a ponto de nós conseguirmos alcançar a santidade a partir disso. Então, analisando aqui essa pintura, nós analisamos 2 pontos muito importantes. Eu não sei se vocês estão vendo, mas na parte inferior, aqui, a gente pode passar um traço aqui no meio e observar que esses anjos que estão mais para baixo, que eles estão caídos aqui, caindo do céu, eles têm formatos de animais, certo? É visível aqui, principalmente nessa área aqui, um anjo com asas de borboleta. Então, Glaucio, o que isso pode significar? Bom, se a gente observar aqui em cima, nós vemos a representação de São Miguel, certo? Combatendo o mal, ou seja, os anjos maus.
no caso os demônios, e aqui outros anjos, certo? Que nós podemos identificar com espadas. Aqui nós temos a espada de São Miguel, aqui nós temos outro anjo com espada, e logo aqui nós também temos outro anjo com espada, que a gente pode se referir aos 3 arcanjos, né? Então, esses anjos que estão mais embaixo, que eles estão caindo para onde? Para um inferno. E por que a representação animalesca? Pensem comigo, quando a gente peca, a gente meio que dá uma de animal, certo? A partir do momento que a gente peca, a gente se submete ao pecado, de tal forma que o nosso instinto, ele age por cima da nossa consciência. Então, nós não trabalhamos com o intelecto, nós agimos simplesmente por agir. Então, os humanos não fazem isso, quem fazem isso são os animais. Então, a partir do momento que existe uma representação animalesca, o que é que isso pode significar? Que não houve o trabalho do intelecto, que não houve o trabalho da razão, da consciência. Então, basicamente, a queda dos anjos, inclusive essa parte aqui de baixo, vocês veem que está mais escura, certo? E a parte aqui de cima, vocês podem ver que há um azul mais claro. O que isso pode significar? Que a parte de cima são os anjos de Deus, que não se submeteram ao pecado do orgulho, certo? Que reconheceram que são somente criaturas e que dependem da graça de Deus. E na parte de baixo nós analisamos tons mais escuros que que podem representar a queda ao inferno, ou seja, eles se afastaram da luz de Deus a ponto de se submeterem à escuridão do sofrimento eterno, ou seja, o inferno. No caso, a partir deste momento surgem os demônios. Então, seguindo, nós temos basicamente, naquela mesma estrutura piramidal da Idade Média, da hierarquia da Idade Média, nós temos a hierarquia angélica. E nós temos uma divisão de 9 tipos de anjos. Tipos, vamos dizer assim, 9 classificações de anjos. Então, a partir desse momento, nós iremos analisar de baixo para cima, certo? Em vez dessa seta ser aqui para cima, ela vai ser descendo. Vamos analisar desde os serafins, que são os mais próximos de Deus, até os anjos, que são os mais baixos, ou seja, os que não estão tão próximos de Deus. Vale ressaltar aqui, não é que os anjos que estão mais baixos, estão mais distantes de Deus, eles não têm uma capacidade tão grande quanto os outros anjos. Não tem nada a ver. Na realidade, é só a questão do encargo por eles realizado, o trabalho por eles realizado. A partir do momento que os serafins eles estão no topo da pirâmide, como nós vemos aqui, é justamente porque eles são mais próximos no quesito do serviço que eles fazem, certo? Diferente dos anjos. Por que os anjos, Glaucia, eles estão mais embaixo? Porque em vez de eles serem mais próximos de Deus, eles são mais próximos da gente. Não é porque a gente tem os anjos da guarda. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, o que são tríades? São basicamente divididos em 3 em 3, como vocês estão vendo aqui, certo? Primeiro, segundo, terceiro, e nós vamos até o 9º, que no caso são os anjos. Então, a partir desse momento que nós temos essa divisão de 3 em 3, nós iremos explicar para vocês os cargos que os anjos recebem de acordo com aqueles 3 pilares que a gente viu no início, certo? A revelação, a Sagrada Escritura e a tradição. Então, primeiro tem os serafins, que são os mais próximos de Deus, como vocês estão vendo. Depois os querubins, os tronos, as dominações, virtudes, potestades, os principados, arcanjos e anjos. Então, nós vamos analisar algumas iconografias, e lembrando que essas iconografias, elas não são necessariamente como os anjos são, tipo, não é que eles tenham exatamente esse formato, porque como eu disse no início, os anjos não têm matéria. Coloquem isso na cabeça de vocês. O anjo não é uma criancinha com 2 asinhas, ele é um ser de puro espírito, ele não tem matéria, e eles são as criaturas mais nobres já criadas por Deus, certo? Então, nós temos aqui como a classe do topo, os serafins, que eles são os mais próximos de Deus, certo? E eles vivem sinão do amor divino. O conhecimento deles é aflorado cada vez mais justamente por esse incansável amor, por eles estarem com Deus face a face o tempo todo. E logo nós temos os querubins, certo? Que é a segunda classe,
onde eles contemplam a Deus mais de perto, assim como os serafins. Lógico que os serafins, eles estão tipo no topo das galáxias. Os querubins, eles estão uma classe abaixo, certo? Logo após nós teremos os tronos, que eles têm essa representação aqui um pouco assustadora para muitos, certo? E qual o papel dos tronos? Eles assistem os juízos divinos e eles executam mais diretamente os seus decretos, certo? Além disso, vale ressaltar que os tronos, por incrível que pareça, eles assistem os bispos e suas dioceses, aos governantes e às comunidades claustrais, os religiosos e até os civis, tá? Logo nós teremos as dominações, um pouco desconhecido por muitos, certo? E eles dominam os principados, que é a classe inferior a eles. Inclusive também, vale curiosidade, as dominações elas assistem aos que se empenham em difundir o reino de Deus, os missionários, os superiores dos mosteiros e conventos e inclusive os professores. Tá? Se você é professor, então recorra às dominações para que elas iluminem e guiem seu serviço. Catequistas também, tá? Porque justamente assistem aos que se empenham em difundir o reino de Deus. Então, o próximo nós temos as virtudes, que elas estão sujeitas aos fenômenos da natureza, certo? E, inclusive, elas realizam milagres, assim como os outros anjos, elas se empenham principalmente no quesito da natureza, de cuidar da natureza. Ademais, nós temos as potestades, certo? Que impedem que os demônios nos tentem. Basicamente, na medida em que Deus permite, as potestades, elas impedem que os demônios nos tentem. E praticamente eu duvido que alguém sabia disso, porque quando eu fiquei sabendo, minha gente... As potestades também auxiliam os sacerdotes para que se santifiquem e exerçam bem o seu ministério. Seguindo, nós temos os principados, que cuidam das igrejas e dos santuários. E também, detalhe, eles presidem os 4 cores inferiores, transmitindo os desígnios de Deus. Vocês lembram que existe um quesito de proximidade, né? E distância de Deus. E no caso, existe essa conexão entre os anjos. E, quase fechando, nós temos os arcanjos, que eles anunciam as coisas de grande importância. Por exemplo, nós temos São Rafael, São Miguel e São Gabriel, que são os 3 principais arcanjos. Inclusive, só existe o nome desses 3 anjos. Nós não conhecemos, não chegou ao nosso conhecimento de humano o nome de outros anjos, certo? Somente o desses 3. E não é para colocar nome no seu anjo da guarda. Não faça isso. Porque nós só conhecemos o nome de 3 anjos. No caso, os 3 arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, certo? E por último, nós temos os anjos, mais conhecidos por santos anjos da guarda, que eles são os mais próximos dos homens e eles anunciam as coisas de menos importância. Eles basicamente protegem os que lhes são confiados. Sim, cada um tem o seu anjo da guarda, certo? E, de novo, não coloque nome no seu anjo da guarda. Eles são emissários, ou mensageiros, e são guardiões de cada criatura humana. Enfim, nós finalizamos por hoje. E só por curiosidade final, nós temos os santos anjos que guardam a pátria, as nações. No caso, nós temos o Santo Anjo da Guarda do Brasil, como vocês veem na imagem da direita. E, como exemplo, nós temos a história do anjo de Portugal, certo? Que apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima e disse a eles: eu sou o anjo de Portugal. Então, cada nação tem o seu anjo da guarda, tá? Só para vocês ficarem ligados. E espero que vocês tenham gostado, tá? Viremos com mais assuntos como esse, com outros participantes, como eu já disse. E digam aqui o que vocês acharam, compartilhe e evangelize. E é isso. Até a próxima, gente.